Boa tarde, bem-vindos, pessoal. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma live do Papo Glaucoma, toda sexta-feira aqui juntos. E hoje essa live ela é ainda mais especial do que todas as outras que a gente tem toda semana, porque eu vou falar de um tema que é bem diferente dentro da oftalmologia, apesar de em outras áreas da medicina ser uma coisa muito conhecida. Então, começando me apresentando, para quem não me conhece, o meu nome é Samantha Vasques, eu sou oftalmologista, especialista em glaucoma e catarata do Rio de Janeiro, e aqui no Papo Glaucoma eu ajudo vocês a manterem o glaucoma controlado e com isso enxergando pela vida toda. Hoje a gente vai conversar então sobre grupos de pacientes com glaucoma. E isso foi uma coisa que surgiu, por que eu trouxe esse tema para vocês, né? Eu já vinha há um tempinho pensando que para esse ano de 2024 que está chegando, eu queria trazer novidade para vocês. O Papo Glaucoma já tem aí quase 4 anos funcionando nesse esquema de vídeo, de informação, e eu queria trazer mais novidade para vocês em 2024, e aí nada melhor do que perguntar para vocês o que vocês precisavam. E aí nas últimas semanas eu andei fazendo uns stories perguntando quais que eram as maiores dificuldades de vocês com o glaucoma. E aí o que aconteceu é que muitas das respostas de vocês foram problemas relacionados a controle de ansiedade, aquele medo constante da cegueira e de perder a visão de uma hora para outra, aquela ansiedade achando que a doença vai piorar e de o que eu posso fazer, aquele desespero de quem acabou de receber o diagnóstico. Muita gente precisando ter um entendimento melhor da doença, então eu pude perceber que algumas pessoas têm uma certa culpa, acham que fizeram alguma coisa errada e pensam, eu forcei muito a visão e por isso que eu tenho glaucoma. Então muita gente com esse sentimento de culpa e precisando entender melhor por que a doença acontece. Também muita gente com dificuldade de controlar a doença, fazendo tratamento, mas sem ter boa resposta. E muitos de vocês também me mandaram respostas relacionadas a mudanças de estilo de vida. Então, pessoas que gostavam de dirigir e que pararam de pegar a estrada, deixaram de viajar tanto. Pessoas que gostavam de costurar e acabaram perdendo o interesse por aquilo depois que descobriram o glaucoma. Então esse foi o feedback que vocês me deram quando eu perguntei quais eram as maiores dificuldades que vocês enfrentavam com o glaucoma. E aí eu pensei um pouquinho nisso e eu vi que muitas dessas necessidades de vocês a gente poderia trabalhar muito bem com uma estrutura de um grupo de pacientes. Então é por isso que nos últimos dias eu venho falando um pouco de grupo de pacientes e por isso que eu trouxe esse tema para essa live de hoje, porque eu percebi que todos esses pontos principais de dificuldade de vocês, um grupo de pacientes traz uma melhora importante disso. Mas com certeza a maioria de vocês nunca nem ouviu falar do que é, como que funciona um grupo de pacientes. Então o motivo dessa live é vocês entenderem como é a dinâmica de um grupo e por que um grupo de pacientes é tão importante para a gente ter um bom controle do glaucoma. Então nessa live eu vou falar para vocês sobre isso, responder a perguntas de vocês sobre esse tema. Quem tiver dúvidas sobre outros temas, deixa para outro dia. Amanhã tem caixinha de pergunta e pode me mandar dúvida no direct também. Então vamos lá entrar nesse ponto de por que um grupo de pacientes ajuda tanto nessas dificuldades que vocês têm. Primeira vez que eu tive contato com esse modelo de grupo de pacientes foi quando eu estava ainda na faculdade. Durante a faculdade, a gente tem estágios nas clínicas da família, nos postos de saúde, então nos atendimentos mais básicos. E ali, uma quantidade enorme de pacientes
tratam hipertensão arterial, a pressão alta do sangue, e o diabetes. E a gente usa muito nas clínicas da família essa dinâmica de grupo de pacientes para ajudar no controle dessas doenças. Na oftalmologia, a gente já não usa esse recurso dos grupos de pacientes com frequência, mas o que eu parei para pensar é que o glaucoma, ele se comporta de uma maneira muito parecida à hipertensão e o diabetes. Tanto o glaucoma, quanto a hipertensão arterial, quanto o diabetes, são 3 doenças que, nos estágios iniciais, não dão sintomas. São doenças crônicas que o paciente trata pela vida toda, que trazem mudança de qualidade de vida importante para a pessoa e que, se a gente não controla bem, as consequências dessas doenças são extremamente graves. Então, a gente tem uma certa similaridade, assim, bastante até eu diria, entre a maneira como se comportam hipertensão arterial, diabetes e glaucoma. Então, os grupos de pacientes, sabidamente, funcionam muito bem para pacientes com hipertensão e diabetes, e a gente tem um monte de estudos que mostram esses benefícios. Para o glaucoma, a gente não tem esses estudos, até porque isso é uma ideia nova que eu estou trazendo aqui para vocês. Então, muito dos benefícios que eu vou falar desses grupos vem de estudos científicos com pacientes com hipertensão arterial e diabetes, e que aí eu vou extrapolar um pouquinho para o glaucoma, porque faz todo sentido pensando que são doenças muito semelhantes, tá? Então, quais que são os benefícios de participar de um grupo de pacientes? Primeiro, conforto emocional, alívio de ansiedade, melhora da depressão em geral. Porque no grupo a ideia é que os pacientes possam interagir entre si, mas com um profissional da saúde que coordene e que direcione essa conversa, essa interação. E é muito diferente você desabafar sobre a doença com uma pessoa que não tem a menor ideia, com um amigo que nem nunca tinha ouvido falar o que era glaucoma. É totalmente diferente de você ter uma conversa com uma pessoa que passa todo dia as mesmas dificuldades que você passa. Tá? Então, o entendimento daquilo é outro e a troca de experiências é muito mais interessante. Então, você acaba tendo uma visão, quando você conversa com pessoas que não têm glaucoma, a visão que você tem é de que, caramba, só eu tenho esse problema, eu tô sozinho no mundo, ninguém entende o que eu passo, não tem ninguém para me ajudar. E quando você tá num grupo de pacientes, essa experiência, ela muda completamente. Então, você tem a possibilidade de trocar essa experiência com pessoas que passam pelos mesmos problemas que vocês. Eu tenho certeza que vocês já tiveram uma situação de querer desabafar com alguém e perceber que a pessoa não está conseguindo ter uma noção da dificuldade que é o problema, tá? Outra questão é uma melhor adaptação com o tratamento. O que os estudos mostram é que os pacientes que fazem parte de um grupo, eles usam as medicações mais corretamente, eles têm menos chance de esquecer, eles têm menos chance de trocar o horário, de confundir um colírio, porque eles estão muito engajados com o tratamento. Quando você se dedica a ponto de estar num grupo, você se dedica mais para o seu tratamento como um todo. E aí, como você se adapta melhor com esse tratamento, isso vai acabar refletindo no melhor controle de doença. Então, não é que você vai entrar no grupo para se tratar, não é isso. Você vai entrar no grupo para trocar experiências, mas você vai acabar ganhando tanto com aquele grupo que você vai poder entender melhor por que você usa um remédio e não o outro, se uma coisa é um efeito colateral que dá para tolerar, que não dá para tolerar, qual a maneira correta, o que é mito e o que é verdade sobre o tratamento. Então você fica mais engajado com o tratamento, leva o tratamento mais a sério mesmo, e aí você acaba tendo mais resultado em termos de controle de doença também.
Um outro ponto, que é o que os estudos destacam como um dos maiores benefícios de estar num grupo de pacientes, é o benefício de socialização. Tá? E isso é muito problemático, essa questão da socialização. Primeira questão, os pacientes com glaucoma, eles são idosos e que os idosos eles já tendem a ficar mais restritos ao grupo familiar. Nos pacientes mais jovens, isso não é tanto um problema. Então, a pessoa que é mais jovem, ela trabalha, ela faz um curso, ela tem uma atividade de lazer. Agora, quando a pessoa tem um glaucoma, principalmente em estágio avançado, ela tende a socializar menos. E essa falta de socialização piora demais o primeiro ponto que eu falei, que é o ponto da ansiedade. Então, a falta do convívio social, de ter uma atividade de lazer que é mais intensa nos mais idosos e nos casos de glaucoma mais avançados, a gente tem um prejuízo muito grande dessa socialização e que o grupo acaba resgatando, porque por mais que vocês estejam ali para trocar experiência sobre a doença, acaba que formam vínculos de amizade e dentro do grupo tem pessoas que você vai se identificar mais e que vai fazer uma amizade maior. Então, o grupo tem um papel muito importante nessa socialização também. E além disso, um outro benefício muito grande de melhora de qualidade de vida. Então, aquelas coisas que você deixou de fazer porque tem medo, porque não sabe se pode, costurar, usar o celular, fazer atividade física. Eu fico impressionada com a quantidade de pacientes que chegam para mim e que falam: doutor, eu parei de fazer tudo porque eu não sei se pode. E isso é o oposto do que a gente quer. A gente quer justamente que o paciente possa manter as suas atividades e que o tratamento proporcione isso. Então, eu digo para os pacientes que o meu papel como médica é permitir que o paciente mantenha a sua qualidade de vida apesar da doença. E o que eu vejo é o oposto, é os pacientes deixando de fazer as coisas que gostam por conta da doença. Então, o grupo, ele ajuda também a quebrar esses mitos do que pode e do que não pode. E, além disso, todos aqueles benefícios que eu falei antes de melhora de ansiedade, de socialização, de melhor controle da doença, de melhor tratamento, melhor adaptação com o tratamento, todos esses benefícios vão se juntar para trazer uma melhor qualidade de vida para o paciente, tá? Então, com isso fica claro que o grupo ele é super benéfico para doenças crônicas em geral. Então, talvez seja novidade para vocês pensando em glaucoma, mas os grupos eles são estabelecidos na medicina há muitos anos. Eu dei o exemplo dos pacientes com hipertensão arterial e com diabetes, mas tem outros que são muito importantes também. O câncer de mama é um movimento que é muito forte nos grupos. Tem diversas ONGs, diversas instituições de saúde que coordenam esses grupos. Pacientes com câncer em geral, tem vários grupos de apoio para pacientes com câncer. E para glaucoma eu acho isso muito deficiente, tá? Então eu tô vendo aí que tem um pessoal perguntando já como é que funciona, como é que se inscreve. Então agora eu vou entrar nesses detalhes de como que vai funcionar. Primeiro de tudo, o nome do grupo, Comunidade Glaucoma Humanizado. E aí, como o nome é grande, eu já dei um apelidinho de Comunidade GH, porque a ideia é justamente trazer essa humanização e a gente não ficar falando só de doenças, mas falar de pessoas e de necessidades de cada um individualmente. O programa que eu montei é um programa de 3 meses de grupo. Então vai começar em janeiro, agora em dezembro a gente vai ficar num período de inscrições de quem quer participar, preencher ficha de inscrição para começar em janeiro. Então, como são 3 meses, janeiro, fevereiro e março. Nesse período de 3 meses, a gente vai ter o seguinte: a cada mês, 2 encontros por vídeo. Então, mais ou menos de 15 em 15 dias, a gente vai ter um encontro por vídeo para todo mundo poder conversar e trocar experiência. E eu vou coordenar esses encontros, tá? E esse ponto da coordenação é muito importante, tá? Porque não adianta só você falar: então vou fazer um grupo no Facebook de pacientes
paciente. Já existe, inclusive, vários diferentes. Mas muitos desses grupos não têm uma coordenação de um profissional de saúde. Ou até tem um profissional de saúde que está ali, mas que não direciona a conversa e que não monta uma programação específica. Então é diferente do que eu estou planejando, que é 6 encontros por vídeo e que eu vou planejar a estrutura desses encontros e direcionar a conversa justamente para chegar nesses pontos que trazem o melhor benefício para os pacientes, tá? E eu falei que agora em dezembro vai ter um processo de inscrição e de processo seletivo. Como é que funciona isso? Não é qualquer pessoa que pode chegar e falar quero entrar num grupo de pacientes. Não é assim que funciona, tá? Primeiro, a pessoa precisa estar psicologicamente preparada para participar de um grupo de pacientes. Tem casos em que precisam realmente de um profissional de psicologia para dar um suporte individual para aquela pessoa, tá? E outra questão do processo seletivo é que a ideia do grupo é ele ser um grupo de confiança, um lugar onde você possa chegar e falar tudo que te vier na cabeça, é claro que desde que não ofenda ninguém, obviamente, mas um lugar onde você se sinta seguro e acolhido para falar o que você sentia necessidade de falar. Então eu não posso simplesmente deixar qualquer pessoa participar, eu preciso ter certeza de que é realmente um paciente com glaucoma ou um familiar que está querendo ali participar daquele grupo, tá? Então precisa ter um processo seletivo para isso. Além desses encontros por vídeo, a gente vai ter também um grupo de mensagens. Então, nos espaços aí entre os encontros, que vão ser de 2 semanas, a gente vai conversar por mensagem de texto e eu vou estar nesse grupo também para coordenar essa conversa também. Então, resumindo, são 6 encontros por vídeo que tem temas específicos para ajudar vocês e para vocês trocarem experiências e um grupo de mensagens onde a gente pode ter um contato mais próximo e mais diário, tá? Agora, gente, é claro que isso tudo precisa ter um custo, porque olha a dedicação que eu vou ter, né? Eu vou preparar 6 encontros para esse grupo, eu vou estar diariamente nesse grupo de conversa, organizando e direcionando, então, obviamente, tem que ter um custo para isso, tá? Agora, esse custo é um custo que, na verdade, eu planejei todo esse grupo para custar, assim, com a quantidade de dedicação que eu vou botar, eu planejei isso para que algum dia custe em torno de R$2.000. Mas eu não vou cobrar isso por enquanto, por quê? Esse é o primeiro grupo, então a gente vai estar num processo de conhecimento e de desenvolvimento em comum. Então, da mesma forma que vocês vão estar aprendendo comigo, eu também vou estar aprendendo com vocês a melhor maneira de ajudar. Então, por mais que seja uma dedicação muito grande, eu vou cobrar um valor bem mais baixo para esse primeiro grupo. Não vai ser sempre esse valor mais baixo, porque eu preciso me dedicar muitas horas para isso funcionar, tá? O valor para esse grupo, que vai começar janeiro, fevereiro e março, vai ser de 12 parcelas de R$ 59,78, tá? Então, parcelando em 12 vezes, dá o preço de uma pizza por mês para participar do grupo, tá? Para ficar um custo bem acessível para vocês, tá? Quem quiser pagar à vista em vez de parcelado, pode pagar à vista e aí é claro que tem um descontinho. Quem quiser pagar à vista vai sair pelo valor de R$ 599 por todos esses encontros, mais o grupo, mais a troca de experiência diária, tá? Agora, gente, tem um ponto importante. As vagas por esse preço vão ser limitadas, tá? Porque esse preço é só para esse primeiro grupo e não adianta eu colocar 200 pessoas no grupo porque não vai funcionar, tá? Então, eu ainda tô pensando, eu não sei ainda qual vai ser a quantidade ideal de pessoas que eu vou colocar nessa primeira turma.
porque não pode ser um grupo muito grande se não perde toda essa questão de vocês se sentirem seguros para conversar, de vocês se conhecerem, de fazerem amizades, de trocarem experiências. Então, quando o grupo é muito grande, o contato fica mais afastado e eu não quero isso, eu quero que seja um contato próximo. Então, vai ser uma seleção de poucas pessoas que eu não sei exatamente ainda quantos, confesso para vocês que ainda não pensei nisso, mas tem dezembro inteiro aí para quem quiser preencher a ficha de cadastro e se candidatar para o grupo que vai começar em janeiro, tá? Quem tá na dúvida, Samanta, não sei, nunca participei de grupo nenhum, nunca tinha ouvido falar, não sei se vai funcionar para mim, tô na dúvida se eu quero ou não. Não tem problema, você pode se inscrever mesmo assim, porque tem uma garantia de 15 dias, então depois que você fizer o pagamento, entrar no grupo, você vai ter 15 dias de garantia. Então é tempo suficiente para você participar do primeiro encontro. E aí, se você não se sentir confortável, se achar que não é o momento, é só solicitar a devolução, não precisa me dar satisfação nenhuma, é só solicitar a devolução do dinheiro. O pessoal que está chegando agora e perdeu o começo, não se preocupem não, que a live vai ficar gravada para vocês pegarem todas as informações, tá? Outra questão aí que com certeza surgiu de dúvida para vocês. Samanta, já tem grupo de graça que eu participo, então por que eu vou pagar para participar de um grupo pago? A grande diferença é a coordenação, é o que eu falei antes, é ter um profissional de saúde que oriente o grupo, que não é só uma pessoa que deu nome ali para o grupo, mas que realmente é ativo em orientar as discussões, em orientar de maneira a vocês terem o melhor resultado, tá? Então essa é a diferença entre estar num grupo gratuito. No grupo gratuito vão ser só os pacientes falando, sem nenhum direcionamento profissional específico. E aí o que vai acontecer é que talvez isso crie mais mitos do que resolva esses mitos. Então, a troca de experiências, ela tem que ser supervisionada. Todos os estudos científicos que tem sobre esses grupos de pacientes, eles são com um profissional de saúde supervisionando. Geralmente tem um médico e um enfermeiro, ou os dois, ou um ou outro, coordenando esse grupo, tá? Então, no caso, a coordenação vai ser minha mesmo, tá? E quem quiser participar, quem gostou da ideia, pessoal que tá falando aí que gostou, que quer participar, como é que faz? Assim que a gente terminar a live, me deem 2 minutos e aí eu vou colocar aqui na bio do Instagram mesmo o link para vocês irem lá e vou postar nos stories também, tá? Então quem tá me vendo ao vivo aqui, é só quando eu encerrar a live, vocês esperarem 2 minutinhos que eu vou colocar o link para preencher a ficha de inscrição na bio e nos stories também. Aí vocês vão cair num questionáriozinho para responder. Aí vai ter lá para você colocar seu nome, seu e-mail, seu telefone para eu poder entrar em contato com você. Por que você quer participar do grupo? Vão ter umas perguntinhas bem básicas, é super rápido o questionário para responder. Se você está me assistindo na gravação da live, já vai ter saído dos stories, mas não tem problema. Vai lá na bio do Instagram. Se você está me vendo no YouTube, vai nos comentários ou então na descrição do vídeo que vai estar aqui o link para vocês preencherem a ficha. E aí, depois que vocês preencherem a ficha, nos próximos dias, eu vou entrar em contato para passar as orientações para vocês, para a gente iniciar o grupo, tá? Então é só entrar no link, já ir preenchendo a ficha e já ir se inscrevendo, tá bom, pessoal? Bom, deixa eu ver se tem alguma dúvida aqui para responder. Pessoal, lembrando que na live eu sempre respondo só as dúvidas do tema, tá? E quem tiver dúvidas sobre outros temas, não se preocupa não, que a caixinha de perguntas fica disponível para vocês amanhã mesmo dos stories. Flor de Quiabo tá contando aqui que gostou, que vai querer participar.
Ângela Miguel, você que chegou depois, não se preocupa não. Evânia também, que tá sempre por aqui, chegou um pouquinho mais tarde. Pessoal que chegou depois, eu vou deixar a gravação no YouTube, sempre fica, tá, gente? Todas as lives que já tiveram aqui do Papo Glaucoma estão gravadas lá para vocês assistirem. Essa especificamente, como é importante, eu vou deixar gravada aqui no Instagram também. Maria do Carmo também tá contando que quer participar, vai ser muito bem-vinda, Maria do Carmo. Mônica tá com a cirurgia liberada, boa recuperação, Mônica. Josi também tá querendo participar. Oi, Rochelle, bom te ver aqui. Bom, pessoal, então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre esse tema, sobre como vai funcionar o grupo, é só me mandar mensagem em alguma postagem no direct. No direct é mais fácil de eu ver, tá, gente? Porque na postagem às vezes passa sem eu perceber. Mas vocês estão acostumados que eu sempre respondo para tirar as dúvidas. Então, quem ficou com alguma pergunta sobre como que vai funcionar o grupo, é só me mandar mensagem no direct. Quem está interessado em participar, já se inscreve rápido, porque como eu não sei quantas vagas vão ser, eu vou acabar dando prioridade para os primeiros inscritos, tá? Então daqui a uns minutinhos já vai estar o link para vocês preencherem a ficha de cadastro. Muito obrigada pela participação. Eu espero que em 2024, com esse grupo, eu possa ajudar ainda mais vocês a manterem o glaucoma controlado e enxergando pela vida toda. Então, quem ainda não está inscrito no YouTube, não esquece de se inscrever lá também para receber todas as novidades. E até semana que vem com mais uma live. Beijo para todo mundo e um ótimo final de semana para vocês.